Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história da Páscoa e do Êxodo para entender o seu significado mais profundo. É uma jornada para descobrir como um povo inteiro encontrou a liberdade através de três chaves simbólicas e muito poderosas: o Cordeiro, o sangue e, claro, a libertação. E o ponto de partida da nossa história é esse aqui. Um povo inteiro aprisionado. Uma nação escravizada pela maior potência da época, o Egito. Esse é o cenário que prepara o terreno para uma das narrativas sobre liberdade mais conhecidas de todos os tempos. Então, para a gente conseguir entender de verdade o que foi essa libertação, primeiro a gente precisa ter uma noção da profundidade desse cativeiro que os hebreus viviam lá no Egito. Imagina só, 430 anos. São gerações e gerações nascendo e morrendo em uma terra que não era a sua. O que começou como uma família pequena, cresceu e virou uma nação com mais de 600 mil homens. Só que aí, com um novo faraó no poder, um que não tinha a menor ideia da história de José, a situação mudou completamente e a esperança virou escravidão. É bem no meio dessa opressão poda que um plano divino de libertação começa a se desenrolar. E tudo começa com um chamado a um homem, Moisés, que mesmo um pouco relutante, aceita a missão de peitar a maior autoridade do mundo conhecido. Mas olha só que interessante, a libertação não seria conquistada pela força das armas, mas por uma série de atos cheios de simbolismo. E a primeira chave para abrir essas correntes foi algo bem inesperado: um cordeiro. O cordeiro pascal não era um animal qualquer, de forma alguma. Ele era um substituto. A ideia aqui é essa: uma vida sendo oferecida no lugar de outra. E esse conceito é fundamental para a gente entender todo o resto da história. E o que impressiona é o nível de detalhe nas instruções, sabe? O cordeiro tinha que ser macho, de 1 ano, sem nenhum defeito, e mais, ele ficava em observação por 4 dias para garantir que era perfeito. Isso tudo mostra que o sacrifício não era um ato aleatório, mas algo muito bem planejado, totalmente intencional. E isso acabou estabelecendo um princípio que ecoaria por toda a história. A liberdade da morte exigia o sacrifício de uma vida inocente, uma vida pagando o preço pela outra. Bom, com o sacrifício feito, a segunda chave entra em cena. Vamos ver agora como o sangue daquele cordeiro se tornou um sinal de proteção superpoderoso. E aí fica a pergunta, né? Por que o sangue? Qual era o significado do sangue em si para ele ser a chave? Por que não outra parte do animal? O sangue, na verdade, tinha um propósito duplo. Primeiro, ele simbolizava a expiação, que é como se fosse o pagamento, a quitação de uma dívida. E segundo, ele funcionava como um sinal físico, bem visível, da proteção divina contra a praga que estava por vir sobre o Egito. E essa ideia é reforçada várias vezes nas fontes. Tem uma frase muito forte no livro de Levítico que diz exatamente isso, que a vida da carne está no sangue e que o sangue foi dado para fazer expiação. Esse ritual era uma demonstração de fé muito poderosa. O simples ato de aplicar o sangue na porta ativava a promessa de Deus de passar por cima, que em hebraico é peça, e poupar todos que estivessem seguros lá dentro. Certo, com as chaves do cordeiro e do sangue nos seus devidos lugares, o palco estava montado para o grande clímax, para o momento mais dramático de toda essa história, a noite da libertação. Para a gente ter uma noção da dimensão desse momento, a cronologia tradicional coloca o Êxodo como um verdadeiro divisor de águas na história antiga. Não foi só uma fuga, foi literalmente o nascimento de uma nação. A escala do evento foi simplesmente massiva, 600 mil homens, e isso sem nem contar as mulheres e as crianças. A gente está falando de uma população que provavelmente passava de 2 milhões de pessoas marchando juntas rumo à liberdade. E olha, até a refeição que eles fizeram naquela noite foi pensada para ser inesquecível. Cada elemento ali na mesa era um lembrete físico daquela jornada. O cordeiro assado lembrava o sacrifício, os pães sem fermento, a pressa da partida e as ervas amargas, bem, essas traziam o gosto da escravidão que eles estavam deixando para trás. Mas a história do Êxodo não terminou naquela noite. De jeito nenhum. O seu legado ecoou através dos milênios, se transformando e ganhando significados cada vez mais profundos. A Páscoa original, que foi um evento de libertação de uma nação, Israel, é interpretada lá no Novo Testamento como uma figura de uma redenção espiritual muito maior. Os temas são paralelos. A libertação da escravidão física aponta para a libertação da escravidão espiritual. O cordeiro animal aponta para o Cordeiro de Deus. E aqui a conexão fica explícita, sem rodeios. Cristo é identificado como o cumprimento final daquilo que o Cordeiro da Páscoa representava.
O sacrifício que antes libertou uma nação, agora é visto como um ato de libertação para toda a humanidade. E essa história tão antiga que gira em torno de cativeiro e liberdade nos deixa com uma pergunta muito provocativa para os nossos dias. Em um mundo com tantas formas de aprisionamento, o que a verdadeira libertação significa hoje?